No último vídeo, a gente falou um pouco do porquê e como a gente estuda a mecânica, né? A mecânica é a teoria da física que estuda o como e por que corpos se movimentam. Hoje eu queria começar a falar um pouco mais da mecânica newtoniana, porque a mecânica newtoniana é a base para todas as teorias mecânicas que a gente tem na física, né? Relatividade geral, a mecânica quântica, a teoria quântica de campos e todas as outras. Todas elas são construídas em cima das coisas que foram construídas por Newton e outros caras ali. Então hoje eu quero explicar um pouco para vocês quais são as bases das 3 leis de Newton, algumas coisas mais interessantes sobre elas que normalmente eu não sei, pelo menos quando eu fiz ensino médio, não eram ditas ou não eram explicadas de uma maneira muito clara. Então, mas antes de começar aqui, eu já vou pedir aqui para você que está vendo esse vídeo aqui agora, você descer ali num botão que tem aqui embaixo, que é um botão de subscribe, e você clica mais ou menos assim, que parece meu hang loose aqui, mas você chegar lá e já clicar nesse botão aqui para dar um like aqui no vídeo e me ajudar a continuar produzindo e tendo condições aqui de produzir vídeos para o canal, tá bom? Tô tentando gravar vídeo todos os dias, é difícil, mas tô tentando. Vamos continuar tentando aí. Algum momento eu vou quebrar, mas a gente vai continuando tentando aí, tá? Então continuem ali, por favor, continuem me dando like, continuem se inscrevendo, passem o vídeo para os amigos e de lá a gente faz aí o movimento fisiculturista crescer mais e mais e mais. Tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, eu preciso dizer que eu vou fazer uma introdução completamente não acurada historicamente. História da física é uma coisa que eu conheço pouco, eu conheço aquilo que eu aprendi em livros e conversas, então eu não acho que o método mais interessante de se aprender física é o método histórico. O método histórico existem algumas vantagens, mas eu prefiro tentar explicar de uma maneira que seja um pouco menos histórica e que seja um pouco mais fácil de compreender os elementos, porque muitas vezes na história as coisas não foram aprendendo na ordem lógica que elas fazem mais sentido. Então isso é um detalhe. Então antes de começar, se hidratar, se manter hidratados, é muito importante. O que a gente tem que entender é que Newton, quando ele fez o seu estudo da mecânica, Newton fez isso porque ele queria entender como corpos celestes se movimentavam. Ele queria entender como a Terra se movimentava em torno do Sol, como a Lua se movimentava em torno da Terra. E ao fazer isso, ele descobriu leis gerais do movimento que se aplicavam também à Terra e que explicavam por que uma maçã caía, por que minha caneta cai aqui, tudo isso. E quando Newton fez essa explicação, ele chegou a 3 fatos, 3 teoremas, 3 teorias, que hoje em dia a gente chama leis de Newton. E aqui eu preciso dizer uma coisa assim, se você for olhar um livro de filosofia, da ciência, alguma coisa, existe todo um diferencial do que é uma lei, para o que é uma teoria, por que é isso, aquilo. O que eu posso dizer, na física moderna, na física feita hoje, no século XXI, a gente meio que não se preocupa muito qual que é a diferença de lei e teoria. E essas definições que se vê nos livros de filosofia da ciência não são tão pensadas hoje em dia na física. Não sei em outras áreas, mas na física, se você for perguntar para um físico, provavelmente ele vai dizer que lei de Newton, porque lei de Newton soa melhor do que teoria de Newton. Teoria da relatividade soa melhor do que lei da relatividade. Mas assim, na prática, tá todo mundo cagando e andando para essa diferenciação. Na física, estou dizendo exclusivamente na física, principalmente na física de altas energias. Outras áreas têm suas próprias características e eu não conheço todas, não estou nem perto de conhecer todas. Então, Newton formulou que todas as leis mecânicas do universo iam ser derivadas a partir de 3
leis básicas, de 3 fatos que ele considerava que eram básicos. Então, um deles, que basicamente hoje em dia é conhecido como, deixa eu colocar em verde aqui para poder facilitar, como inércia, que é talvez a parte das leis de Newton que, apesar de parecer simples, pouca gente entende o porquê ela é a primeira e porquê ela está aqui, que é, então, deixa eu escrever aqui, todo corpo parado tende a ficar parado e todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a manter seu movimento se não interage com nada. Essa não é a formulação mais vista nos livros. Eu fiz uma formulação extremamente verbosa para poder deixar claro o que eu quero dizer. Vamos começar então entendendo o que é essa primeira lei de Newton. A gente vai... Essa é a primeira. Antes de eu explicar a primeira lei, que é o objetivo desse vídeo hoje, vamos então ver quais são as outras 2 leis. Melhor fazer isso. Segundo, a gente vê o que é a definição de força, o que é a definição de uma força. E vocês devem ter visto isso, que a definição de uma força é F igual a ma. Então, no próximo vídeo eu vou explicar isso um pouco melhor. E a terceira lei é que, para toda força, Newton usa o termo ação, existe uma reação ou uma força contrária. Então, estas são as 3 leis do Newton, do grande Newton. Como eu falei, cada uma delas tem muitas coisas a se discutir. Então, eu vou começar hoje discutindo um pouco a primeira, que é essa aqui. No próximo vídeo a gente discute a segunda e no terceiro vídeo a gente discute a terceira, tá? Então, vamos primeiro discutir aqui Vamos primeiro definir alguns conceitos muito importantes para a gente poder entender por que a primeira lei de Newton é extremamente importante para o funcionamento da teoria. Porque quando eu estava no colegial, o meu professor falou uma coisa que estava errada, de passagem, no ensino médio. Ele falou que a primeira lei de Newton era uma consequência da segunda lei, que é um erro lógico você for pensar nisso. Você tem que tomar muito cuidado quando você entende isso e por que ela foi a primeira. Newton era um cara muito, muito esperto. Se ele colocou aquilo lá, existe um motivo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que definir o conceito do que é um referencial. Então, o que é o referencial? Vamos imaginar, por exemplo, que você está andando de trem. Quando você está no trem, as coisas ao seu redor não estão se movendo em relação a você. E a árvore que está lá fora, ela está se movendo em relação a você. O referencial, o seu referencial, nesse caso, seria você, seria a sua pessoa ou o trem, e todas as medidas que você vai fazer nesse sistema vão ser em relação a esse trem. Então, a esse trem, você vai medir qual que é a velocidade das coisas, você vai medir qual que é a posição das coisas, então você vai ter qual que vai ser o ponto zero daquela medida, você vai ter qual que vai ser as distâncias, você vai
poder falar qual que vai ser a velocidade que os corpos estão se movendo em relação a você. Toda lei física, ela precisa ser escrita quando você vai utilizá-la em relação a um referencial. Então, um referencial, porque você sempre está observando o seu experimento em relação a alguma coisa. Então, quando você está no trem, você está medindo a aceleração do trem, você está medindo as árvores passando lá fora, a bolinha que você está jogando no trem, o livro que você derrubou, tudo em relação a você. Se você está fora num carro ou na tua cadeira, você está medindo em outro referencial. Então, tudo na física é feito em relação a um referencial. Então, sempre que a gente começa a falar na física, a gente começa definindo qual que vai ser o referencial que vai estudar aquele movimento. Um referencial pode ser qualquer coisa. Pode ser que você esteja numa pista circular. Então, aqui a pista circular e aqui a faixa central. Você vai estar num carro aqui dentro, então o seu carro está andando nessa pista circular aqui, fazendo essa volta aqui. Esse carro vai ser o seu referencial. Ele vai estar fazendo curva, um monte de coisa. Você pode estar num foguete acelerando para fora da Terra. Então você pode estar aqui num foguetão. Eu não vou dizer o foguete do Jeff Bezos, porque o YouTube ia me bloquear, mas está um foguetão aqui acelerando para cima, isso vai ser o referencial do astronauta naquele momento. Então você poderia medir o seu fenômeno físico em relação a qualquer coisa, a qualquer referencial. No entanto, o que Newton percebeu é que existem referenciais que seriam melhores para descrever um movimento do que em relação a outros. Então, o que Newton percebeu é que existe uma categoria de referenciais que são chamados referenciais inerciais. Então isso aqui é uma coisa que Newton percebeu, que existiam um conjunto desses referenciais que seriam inerciais e que são os melhores para poder se descrever as leis físicas. Porque as leis físicas seriam mais simples dentro dele. Então, o referencial em que as leis físicas seriam mais simples. E Newton começou descrevendo toda a sua teoria que ela deveria funcionar originalmente para referenciais inerciais, para medidas que fossem feitas em cima de referenciais inerciais. Depois a gente aprende a modificar a lei de Newton para poder funcionar em outros tipos de referencial, mas originalmente Newton trabalhou para poder definir para definir uma teoria que funcionasse em movimentos em relação a referenciais inerciais. E o que é um referencial inercial? Agora, se você for olhar, eu comecei falando que a primeira lei de Newton é a lei da inércia, e aqui eu estou falando de referencial inercial, as duas coisas devem ter relação. Então, o que Newton faz na sua primeira lei, ele descreve qual que é o procedimento para se definir o que seria um referencial inercial. Então, o que Newton faz na sua primeira lei, ele define o que é um corpo que é inercial. Então, é um corpo que é um referencial no qual um corpo que é deixado parado, sem nenhuma interação, fica parado, ou que um corpo que esteja em movimento retilíneo uniforme continue em movimento retilíneo uniforme sem nada atuar nele. Então, esse seria um referencial inercial. Então, se eu for voltar aqui atrás e, por exemplo, olhar no meu carro aqui, todo mundo que já dirigiu, andou de carro na vida, sabe que se você faz uma curva, se der uma bolinha no teu painel, a bolinha vai começar a oscilar de um lado para o outro. Então, como a bolinha que deveria estar parada fica oscilando, esse referencial não é inercial. No foguete, se você pegar e deixar você colocar um copo d'água, quando ele fizer as curvas, você vai ver que a água vai se movimentar. Então, também, o foguete é um referencial inercial.
Mas se eu chegar aqui na minha mesa, encostar aqui, eu estou sentado aqui na minha cadeira, sem nenhuma força atuando em mim, nenhum resultante zero, eu vou ficar parado para toda a eternidade. Então aqui o meu prédio seria, para esse sistema aqui, o referencial inercial. Então a primeira lei de Newton, ela define, então, quais são os referenciais que vão ser utilizados para poder medir a teoria, que são os referenciais inerciais. E é por isso que ela é importante, porque sem ela, a segunda e a terceira lei não fazem sentido, porque elas não podem ser aplicadas para qualquer tipo de referencial. Elas só podem ser aplicadas nos tipos de referenciais que são inerciais. Então a primeira lei de Newton, ela vem para poder definir para a gente o que é o referencial que as leis dele vão valer. Então ela é extremamente importante, ela não é uma consequência, igual o meu professor do ensino médio falou, ela é fundamental para a definição da teoria. Fundamental. E isso explica porque ela é a primeira, porque ela é a base em cima do que todas as outras coisas vão ser construídas. Aposto que você nunca tinha visto uma explicação assim sobre as leis de Newton, e explicar por que a primeira lei de Newton é tão importante. Então, olha, espero que vocês tenham gostado aqui. Próximo vídeo a gente vai falar da segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica, ou, como eu gosto de falar, o que é a definição de uma força. Então a gente vai falar que é a que vocês com certeza mais utilizaram e o que a maior parte das pessoas entende o que são as leis de Newton. Mas você tem que entender que as três são extremamente importantes para a formação da teoria, tá bom? Então, próximo vídeo vamos falar da segunda lei da mecânica. E para você ver o próximo vídeo e não perder, se inscreve aqui no canal, clica no joinha para poder ver o próximo vídeo, tá bom? Aquele beijo, até mais, tchau!